Bom, pessoal, vamos mais um exemplo então de Norton. Então esse exemplo aqui, ele também tem uma fonte dependente, tá? Nesse caso uma fonte dependente de tensão, que depende de Vx, que é essa tensão, essa tensão aqui. Então o objetivo é achar o circuito equivalente entre esses dois terminais AB com uma fonte de corrente e uma resistência. Então a gente vai usar o teorema de Norton. Então para isso a gente vai ter aqui a corrente de Norton e em paralelo com a resistência de Norton. Então, a gente tem que calcular os dois. Eu vou começar calculando a resistência. Então, temos aqui o mesmo circuito, né? Então, a gente tem que achar a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Então, o primeiro passo para a gente poder achar essa resistência é zerar as fontes independentes. Então, a única fonte independente que a gente tem é essa fonte de corrente. Então, quando a gente zerar ela, é a mesma coisa que a gente tirar ela fora. Então, vamos tirar essa fonte de corrente aqui. E a fonte dependente, nesse caso, uma fonte dependente de tensão, vai ficar. Porém, a gente não consegue fazer a associação desses dois resistores por causa que tem essa fonte aqui. Então, a gente tem que colocar uma fonte auxiliar para poder, então, achar, através da nossa fórmula aqui, né? Resistência igual a tensão vezes a tensão dividido por corrente. Então a gente vai jogar uma tensão conhecida para calcular a corrente e daí depois achar o valor da resistência. Então vou desenhar aqui uma fonte auxiliar que a gente vai usar só para calcular a resistência. Muito bem, então está aqui a nossa fonte. Vamos jogar um valor conhecido. Eu vou jogar aqui o valor de 1 volt. Podia ser qualquer valor, mas 1 volt facilita para um monte de coisa. Então vamos achar agora qual o valor da corrente que a gente tem circulando aqui. Uma coisa que a gente já pode perceber que como isso daqui e isso daqui eles estão no mesmo nó, a tensão de Vx é igual a 1 volt. Então significa que essa fonte de tensão aqui é 2 vezes Vx é igual a 2 volts. 2 volts. Aí a gente pode fazer agora pode fazer duas malhas aqui, e o I2. E vou equacionar aqui primeiro o I2, começando por aqui. Então aqui a gente já tem duas equações com duas variáveis. Eu vou fazer um sistema linear com essas duas equações. Então, essa aqui é uma maneira seria a gente fazer a soma das equações por Cramer, por escalonamento, que seria substituição, o que for. Eu vou só para variar, eu vou fazer diferente aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse sistema linear em forma de matriz. Então, vou aqui, então, os valores que a gente tem é 8, menos 2, menos 2, menos 2 de novo, 2 e finalmente um negativo. Então, é essa matriz aqui. Eu vou usar essa função aqui, matriz ref. Dou dois cliques aqui para ele pegar como se fosse a resposta, ou pode vir na tecla ANS aqui. Então, os valores, ó, o valor de I1 é menos 0,5 e o valor de I2 é menos 1. Então aqui, eu vou anotar aqui isso aqui. I1 igual menos meio ampere. E o valor de I2
I2 é igual a menos 1 ampere. Então, ó, o I2 ele é nesse sentido aqui. Porém, a corrente que a gente quer é a corrente que está saindo da fonte. Então, vai ser ao contrário do I2. Então, como o I2 é menos 1, a corrente que a gente tem aqui é 1 ampere. Então, 1 volt dividido por 1 ampere, a gente tem a resistência de 1 ohm. Tirar a calculadora daqui. Tá? Então, tá aqui, né? Tava escondido, mas a resistência é 1 volt dividido por 1 volt dividido por 1 ampere vai dar 1 ohm. Vou colocar isso aqui lá já no nosso circuito, então vai dar 1 ohm. Agora eu vou calcular a corrente. Lembrando que a corrente para a gente achar a corrente de Norton, a gente tem que criar um curto entre o ponto A e o ponto B e achar a corrente que circula nesse curto-circuito que a gente acabou de fazer aqui. Então, nesse caso aqui, como a gente tem um curto em paralelo com essa resistência aqui ela não existe. Não é que ela não existe, ela está aqui, mas a corrente é zero. Tem um curto em paralelo. Se não tem corrente, a tensão Vx é igual a zero. Se Vx é igual a zero, 2 vezes Vx, isso aqui é igual a 0 volts. Então eu vou redesenhar o circuito aqui. Sobre esse circuito aqui, o circuito como é que ele vai ficar? Então, porque aquela fonte de tensão que tinha aqui, ela ficou igual a zero. Então ela como se ela não tivesse. E essa outra resistência que tem aqui, essa resistência, ela também ela não influencia nada, porque não tem corrente circulando. Se não tem corrente circulando, a tensão é igual a zero. Então o nosso circuito ficou assim. E eu tenho o curto, que é onde eu quero saber por onde passa, por onde não, que eu preciso saber quantos amperes passam por aqui, qual a corrente. Se eu olhar isso aqui, essa corrente de 10 amperes, ela dividiria, né, uma parte para cá, uma parte para cá. Porém, a corrente que vem para cá vai ser zero, porque a corrente ela tem preferência por vir onde tem menos resistência. Como a resistência aqui é igual a zero, a corrente vai vir toda para cá, para o lado direito. Então, a corrente que a gente tem circulando no curto é 10 ampere. E a corrente que a gente tem circulando aqui é igual a zero. Então, a nossa corrente de Norton igual a 10 ampere. Aqui. 10 ampere. Então, corrente de Norton igual a 10 ampere. Então pronto, calculado a resistência de Norton, ou corrente de Norton, e a gente fez um circuito equivalente àquele ali, que facilita, por exemplo, a gente achar a corrente em uma série de resistores, não ter que ficar toda vez ficar calculando. Nesse caso, a gente simplesmente faria divisores de corrente ao colocar resistores aqui. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato.